4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Mais uma vez, vitória da população. Depois do IPTU, valeu a pressão dos marinenses. Prefeito Daniel Alonso tem que voltar atrás e não conceder o reajuste para a tarifa de ônibus em Marília. E ainda defender a volta das catracas no terminal, ou seja, a volta do sistema antigo do Passe Integração. Ainda como destaque, reforma trabalhista. Daqui a pouco, o advogado especialista em direito do trabalho será nosso entrevistado e vai falar sobre o tema. Atraso no vencimento dos aposentados da prefeitura e os próprios aposentados fazem manifestação de protesto diante do Paço Municipal. Homicídio em Garça, 2 irmãos de criação esfaqueados. Um deles, de 40 anos de idade, morreu. É caso a ser apurado e agora a polícia caça o assassino. Como destaque também, Refis, prazo para a adesão termina nesta terça-feira. Atenção, você devedor da União, pessoa física ou jurídica. E atenção, sociólogo Valdir Bitchen vem a Marília e é palestrante e nosso convidado também. Ele vai falar sobre a busca do autoconhecimento. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. A reforma trabalhista já está valendo, mais de 100 pontos alterados na famosa CLT. E ainda muita dúvida para a população. Nas ruas do centro de Brasília, nem todo trabalhador sabe das novidades. Não sei de nada. Eu sei da Previdência, da lei trabalhista, infelizmente eu não tenho muita coisa. Não tô sabendo, juro, não tô sabendo. Mas tem também os mais antenados. Eu estudo direito, então a gente sempre tem que estar comentando sobre as leis trabalhistas e sobre como que está sendo o procedimento, né? Questões das férias, né? A forma de a carga horária, questão de horário de almoço, esse tipo de informações básicas, né? Tem um intervalo entre a jornada, onde você deveria ser não mudado, né? 60 minutos, não era negociável, mas agora você pode reduzir para sair mais cedo. E não é só o trabalhador que está se familiarizando com as novas regras. Para este especialista, as mudanças vão levar um tempo para serem absorvidas pelos patrões. Tanto os sindicatos como as empresas vão ter que identificar as oportunidades, vão ter que conversar e aos poucos eles vão começar a aproveitar as oportunidades, as janelas que estão sendo abertas. Para a Confederação Nacional da Indústria, o tempo de maturação da lei deve ser de até 3 anos. Ela entra em vigor no dia 11, mas nós temos milhares e milhares de contratos que estão em andamento e que, por certo, demorarão um certo tempo para que, se entenderem necessário trabalhadores e empregadores daquela relação de trabalho, se modifique alguma coisa. No momento de transição para as novas regras, confederações estão promovendo debates e tirando dúvidas sobre a atualização das leis trabalhistas. A CNC está fazendo um trabalho muito efetivo em dar conhecimento e divulgar a lei da reforma trabalhista. Ela é muito importante porque traz para o comércio uma nova forma de contratação. E nós estamos divulgando a importância da segurança jurídica para o empregador. Para ajudar os gestores das escolas particulares a compreenderem a nova legislação, a Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, lançou essa cartilha aqui. Quem vai dar mais detalhes dela é o presidente da FENEP, o Ademar Pereira. Ademar, o que o gestor da educação vai encontrar na cartilha? Olha, nós tentamos limitar a 30 páginas, né, de perguntas e respostas, abordando os principais assuntos que a reforma trouxe. Ela é muito abrangente, mas o fundamental é que nós, como federação, temos que instrumentalizar os
sindicatos e as escolas para, a partir de agora, a negociação ser levada muito a sério, porque o que está escrito na convenção é lei. Adriano é diretor de uma escola particular de Brasília, que tem 25 funcionários. Ele aproveitou a cartilha para tirar dúvidas e se inteirar das novidades. Ela vai flexibilizar a gestão da escola com o professor para que ele possa ter outras oportunidades. Eu acho isso excelente. Segundo o ministro do Trabalho, alguns pontos da nova lei estão sendo discutidos pelo governo, que deve sugerir adequações. A natureza do governo do presidente Michel Temer é o governo do diálogo permanente e amplo. A modernização da legislação trabalhista recepcionou algumas sugestões de alguns senadores e o governo, através do diálogo com o conjunto da sociedade e o próprio Congresso Nacional, está estudando uma possibilidade de aprimorar alguns pontos da modernização. Claudecir tem mais de 20 lojas de calçados no Distrito Federal e conta com cerca de 400 funcionários que ajudam a tocar o negócio. Ele ainda não está por dentro das mudanças trabalhistas, mas acredita que se o trabalhador estiver bem, todo mundo ganha. Os empresários vão acreditar no país e vai investir mais, vai contratar mais gente, vai gerar mais emprego, de balconista, de vendedor, de gerente. Então, todo mundo vai ganhar com essa ação aí. No estúdio, o nosso convidado, o Dr. Vladir Musatti Buim Júnior, advogado especialista em direito do trabalho. Dr. Vladir, boa noite. Sua opinião, a reforma trabalhista, complexa? Bastante, José. Bastante complexa, mas ela está aí, está diante da gente, a gente tem que enfrentá-la e trabalhar em cima disso. O que a gente precisa entender é que essa reforma é consenso entre todos, inclusive com os que são contra, que era necessária, né? Havia necessidade de uma reforma. Os que são contra acham que ela é muito exagerada. E principalmente o empresariado, que é bem a favor dessa reforma, estão achando boa vários pontos. O problema é que a gente tinha uma CLT que tem o seu berço em 1943, né? E as relações de trabalho mudaram muito de lá para cá. Então os contratos, as normas que regem esse contrato também precisavam de uma série de alterações. A gente vê uma certa dificuldade para aceitação dessas reformas, até pelo momento político e econômico que se vive hoje, essa divisão que está o país. Um outro aspecto que a gente critica nessa lei, apesar de concordar com vários pontos, a vacácio legis, esse período de adaptação foi muito curto, foi de apenas 120 dias. É muito curto se você pensar que o Código de Processo Civil ele teve uma vacácio, esse período de adaptação foi de 1 ano. Então, talvez essa a dificuldade imposta para aceitação, viu, Zé Henrique? Pontos negativos e pontos positivos, na sua opinião? Bom, eu acredito que o principal ponto negativo seja essa instabilidade que está pairada hoje. As pessoas não acreditam, não sabem o que vem por aí, estão com dúvidas. A gente vai ter que esperar um período aí de adaptação para ver o que os tribunais, hoje até 5 horas da tarde, o último momento que eu tive contato com o pessoal, com os colegas de Brasília, de escritórios lá, o TST ainda não havia se pronunciado, então esse é o ponto negativo. Mas a gente acredita que abriu muito para as negociações. Hoje a negociação entre patrão e empregado vai ter mais força. Né? Se a gente pensar a partir da boa-fé de todos, eu acredito que isso seja muito positivo. Dicas para o empregador, como também, é claro, para o empregado, aquele que está realmente bastante preocupado com essa reforma na área trabalhista. Bom, com relação ao empregador, a dica que a gente costuma dar é para não se afobar com essas reformas. Como eu disse, como o professor Hélio, que apareceu na matéria anterior aí, ele muito bem falou, é um período de adaptação. Então, as reformas, esses pontos que a maioria dos empregadores estão achando que vão beneficiar, que quer reduzir o horário de intervalo para descanso, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, porque a CLT ela tem um artigo que proíbe qualquer reforma do contrato impejos, ou seja, para piorar a situação do empregado. Então, a gente tem o entendimento, inclusive com normativas já expedidas pela ANAMATRA, que é a Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, de que se a reforma, se qualquer alteração contratual for para prejudicar o trabalhador,
ela entende que não será válida. Então, apesar da lei possibilitar, tem que ter, eu acho que a cautela é a melhor opção no momento. O número de ações trabalhistas pode aumentar? A tendência é que sim, mas mais pela perspectiva de desemprego, de eventuais emissões. Um dos pontos da reforma que pode se contrapor a isso é o fato de que agora os processos trabalhistas, uma das mudanças processuais é que agora passa a ter a sucumbência, ou seja, hoje o empregado não pode entrar com uma reclamação e pedir o que quiser sem consequências. Hoje, se os pedidos que ele fizer e forem indeferidos, forem julgados improcedentes, sobre esse valor, ele vai ter um percentual de sucumbência, ou seja, ele vai ter que pagar para o advogado da parte contrária. Estou vendo aqui, na imprensa, empresas devem adotar gradativamente novidades da nova lei trabalhista. É essa a expectativa também do senhor? Exatamente essa cautela que a gente acabou de falar. O judiciário ainda, nós não temos as decisões de como eles vão entender, de como vão aplicar essas normativas da ANAMATA, por exemplo, essas orientações que foram expedidas para juízes do Brasil todo. Eles são muito claros em falar o que o juiz entender como inconstitucional para não aplicar, o que entender que vai piorar para o empregado também não ter aplicação. Então eu acho que tem que aguardar, ver como é que como diz aí o ditado popular, como é que a banda vai tocar, para a gente poder sentir efetivamente os resultados. O imposto sindical passa a ser opcional. A tendência é o movimento sindical brasileiro cair em termos de força? Zé Henrique, eu tenho uma opinião contrária quanto a isso. Eu acredito que é justamente no sentido contrário, porque agora os sindicatos vão ter que mostrar serviço, eles vão ter que se mobilizar e dizer aqui estão. Entendeu? A gente tem na nossa região aqui em Marília, os sindicatos são muito sérios. Eu acredito que o movimento não vai cair não, justamente por isso, porque eles têm como atrair e manter as adesões, porque a contribuição hoje, ela por ser facultativa, ela tem que ser expressa, né? O funcionário tem que concordar expressamente e dar um documento autorizando o desconto. E eu entendo que os sindicatos vão se fortalecer porque eles vão melhorar o atendimento. Doutor Vladir, reforma trabalhista, o destaque final. Bom, o destaque é isso que a gente veio falando, é muita cautela aos empregadores, aos empregadores e aos empregados. Aos empregadores nas alterações, evitar alterações muito drásticas em contratos anteriores à data de hoje, né, os contratos que estão vigentes, para não serem surpreendidos aí com decisões desagradáveis. E aos reclamantes, aos empregados, quando demandarem, a partir de agora, tomar muita cautela também com esse peso da sucumbência, principalmente, que era uma coisa que culturalmente o brasileiro não estava acostumado. Então a gente via aí pedidos com valores absurdos e hoje vai ter que ter muito cuidado para não sair, não entrar com ação achando que tem crédito e sair devendo. O nível de emprego deve melhorar, como está pregando o governo? Eu acredito que sim. Em decorrência do contrato, por exemplo, intermitente, que é aquele que foi uma norma, foi um artigo que foi estabelecido na tentativa de acabar, de diminuir a informalidade dos bicos, né, os chamados bicos. Muitos defendem, os que são contrários à reforma, falam que é um tipo de contrato muito precário. Mas, com base nesse tipo de norma, de novidade, eu acredito que aumente um pouco, porque as pessoas vão sair da informalidade e passar, porque esse contrato intermitente ele dá direito a férias, 13º proporcionais, é claro, e FGTS. Então, acho que vai ser mais interessante a pessoa optar por um trabalho assim, do que se manter na informalidade. Muito bem, vamos aguardar porque o tempo será o senhor da razão. Obrigado ao advogado e especialista em direito do trabalho, Vladir Musatti Buim Júnior, o nosso convidado para falar sobre reforma trabalhista. E valeu novamente a pressão da população de Marília contra o governo Daniel Alonso Tato. Depois da polêmica do IPTU, o prefeito queria aumentar o IPTU na prática em até 33% em 3 anos. Agora, transporte coletivo. Havia já
praticamente um acordo fechado do prefeito com as empresas Sorriso Grande Marília, nos bastidores, de um aumento de 3 para 3,40. As empresas queriam 3,70. Já estava praticamente fechado, a população se manifestou, se mobilizou, protestou e aí o prefeito teve que voltar atrás, reajuste zero. Não vai subir a tarifa do transporte coletivo. E também a mudança que não agradou a ninguém, a abertura do terminal rodoviário urbano afetando o passe integrado aqui em Marília. O prefeito agora quer novamente as catracas no terminal, ou seja, voltar ao sistema antigo do passe integração. Outra reclamação é o passe estudante, que também foi alterado e não agradou a classe estudantil. Vamos aguardar, mas de novo valeu a mobilização da população. Daqui a pouco, uma entrevista aqui no estúdio com o sociólogo Valdir Bitchen. Ele é o nosso convidado para falar sobre autoconhecimento. Já, já.